de Frente. Olá, seja muito bem-vindo ao Linha de Frente. Eu sou Carla Secato e hoje comigo estão aqui na mesa Alessandro Negão, já conhecido de vocês, Guilherme Amorim, também já conhecido, Luca Gianotti estreando aqui com a gente e Carla Raal estreando também, né, Carla? Bem-vinda aqui com a gente, me achará. Obrigada, Carla. Vamos ver se a gente não se confunde aqui na mesa. E a gente começa o programa de hoje com um assunto bastante polêmico, né? A oposição ao governo enviou o pedido de abertura da CPI do MEC ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com assinaturas de 31 senadores. Bateu aí a meta e conseguiram protocolar. Antes de decidir se autoriza a comissão, Pacheco deve ler o requerimento no plenário do Senado e parece que ele deve fazer isso até a próxima segunda-feira para aí começar a CPI do MEC. Só que eu tenho algumas informações de que tem outras 3 CPIs antes para serem analisadas. A gente precisa checar se isso é verdade ou não. Inclusive, uma delas seria uma CPI do MEC também, mas durante o governo PT. Então, seriam 3 CPIs antes de analisar. CPI das ONGs, que é para avaliar se o PT enviava dinheiro desviado para ONGs. CPI de repasse de verbas do PT. CPI do tráfico, que é de um deputado do Podemos. E essa CPI do MEC durante o governo PT. E agora deve sair a CPI do MEC com os escândalos aí envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e o presidente Jair Bolsonaro. Começo com você, Guilherme. Pode ser. E aí, vai ter CPI ou não vai? Olha, a questão, né, que existem mais 3 requerimentos de instalação de CPI na frente desse requerimento é uma questão política. Porque no regimento do Senado Federal não há uma disposição obrigando, não é, a presidência do Senado a instalar, depois da leitura em plenário, ou mesmo fazer a leitura em plenário dessas 3 que antecedem, não é, a que foi apresentada hoje. Não é? O senador, líder do governo, está fazendo uma pressão dizendo que isso quebra o princípio da anterioridade, ou mesmo o princípio da isonomia entre os senadores, e que com isso o Pacheco está criando senadores de 2 classes distintas. A rigor, o que nós estamos vendo é uma resistência, né, do governo Bolsonaro em enfrentar essas denúncias que agora, na gestão dele, pairam sobre o MEC, num campo estritamente político, né, que é o Senado Federal. Porque, de fato, essas 3 outras CPIs, né, dizem respeito a outros momentos. Tem uma delas que diz respeito a repasses do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, mas também na pasta da educação, de 2015 para cá. Também pega o período do governo Bolsonaro, mas elas não poderiam ser juntadas, viu, Carla? Porque CPI, para quem está nos assistindo em casa entender bem, CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, portanto, ela é instalada pelos parlamentares, pelos senadores, no caso, para apurar fato certo, ou seja, tem que ser uma denúncia ou um objeto de investigação bem determinado por um período determinado. Não pode ser uma denúncia ampla que fique se arrastando nessa seara política, assim, por tempo indeterminado. Existe uma fila ou não existe uma fila? Pois é. Então, existe uma fila política, existe mas uma fila. Em termos... Sim, porque essas 3... Mas tudo contra o Bolsonaro acelera. Acelera. Passa na frente. Principalmente em período pré-eleitoral. Eu não saberia dizer isso, Carla. Vou trazer aqui para a mesa, por que a CPI da Petrobras não foi para frente? Que ele pediu, está até agora tentando, só que aí o Centrão foi contra, só os deputados do PL aderiram, e também é importante a CPI da Petrobras. Mas exatamente por isso que eu acabei de dizer. Mas aí ele quer e não vai para frente. Mas exatamente por isso que eu acabei de dizer, é uma questão política, estritamente política. O regimento do Senado Federal não coloca isso em termos normativos, como, olha, os senadores que apresentarem requerimentos antes daqueles outros senadores têm garantida a instalação dessa CPI. A mesa diretora do Senado Federal tem muito poder para decidir sobre isso. Ou seja, os senadores terão que fazer pressão política sobre o Pacheco para ver se ele cede. Mas a questão é que essa é a denúncia do momento, né? É tão errado, né? Ter CPIs às vésperas de eleição, tudo pode contar para favorecer ou para prejudicar. Claro. Deveria se mudar esse padrão, né, de CPIs antes de eleições. E você tem razão de falar isso. Inclusive, vote bem para senador, viu? Mais do que nunca a gente tem visto o poder que os senadores têm, por exemplo, de cercear o poder do STF. São eles que podem cercear ou não, e não estão fazendo. São eles que aprovam protocolos de CPI ou não. Ou seja, pense bem.
em quem o senhora vai votar para deputado federal, deputado estadual e principalmente para senador. Luca, eu vou te chamar já, só vou chamar a Carla Raal aqui no telão, que senão ela não fala com a gente. Carla, quem fica no telão sai prejudicado. Já vou logo te avisando. É esquecido porque não está aqui na mesa, mas eu vou tentar chamar você, Carla. Bem-vinda. O que você acha, Carla? É algo eleitoreiro? Como é que é? Na verdade, antes eu gostaria de cumprimentar todos, obrigada pelo convite, Carla, gostaria de cumprimentar também o Alessandro Negão, o Guilherme Amorim, que a gente já se conhece, inclusive o Luca Gianotti, é realmente um prazer estar aqui, como eu disse, na próxima espero estar com vocês aí no estúdio. Eu concordo plenamente que nós estamos diante de um ano eleitoral e, portanto, grande parte da motivação que leva para poder ser instalada uma CPI, creio que grande parte é voltada, sim, por questões políticas e eleitorais. Então, a gente percebe que, de fato, existe aí, vamos dizer, uma vontade, né, por parte da oposição, ou até mesmo por parte do governo, né, eu prefiro aqui também não pender por um lado ou por outro, mas o fato é que, no momento, neste ano eleitoral, nós, de fato, temos uma situação aí política muito acirrada, polarizada, e que, de fato, acaba causando um ânimo muito maior de propor uma CPI para buscar investigar ou ainda para tentar denegrir ou deixar de uma maneira mais incomodado aquele que, em tese, pode estar na frente ou não. O que então, não faltam agora são protocolos pedidos do nosso amigo lá, Negão, como é que é o nome dele? Randolph. Para de ir protocolar pedidos contra o governo, é uma máquina de protocolos. Carla, eu vou te perguntar para o Luca. Luca, qual é a sua opinião sobre tudo isso, querido? Bem-vindo também. Dois estreantes aqui hoje. Muito obrigado pelo convite e agradeço poder participar da mesa com tanta gente tão qualificada. Me parece que tem dois aspectos que eu gostaria de complementar, além do que a Carla e do que o Guilherme falaram. Em primeiro lugar, é muito relevante perceber como o Senado, desde que o Bolsonaro foi eleito, tem usado a CPI como uma forma de contraposto e um instrumento político de organização entre os poderes, coisa que não existia no Brasil anteriormente. CPIs eram muito mais pontuais e delimitadas por crises. Desde que o último governo entrou, a CPI veio como um instrumento de revisão do que o governo vem fazendo e, nesse sentido, cumpre o papel que a Constituição deu para a própria CPI. E, nesse sentido, o Supremo tem incentivado bastante esse instrumento depois que decidiu, de uma forma muito extraordinária, interferir na organização interna do Senado, em vez de deixar eles deliberarem sobre o que eles quiserem, impor a criação dessas CPIs quando cumpre os requisitos. Então, tem uma reorganização política bem interessante acontecendo, especialmente nesse governo, e o Senado, que veio empoderado depois das últimas eleições, tem usado esse instrumento para fazer face ao governo federal e até ao próprio Supremo Tribunal Federal em alguns casos. Então, é interessante ver a CPI como um instrumento. Agora, o fato da CPI ser instaurada em ano eleitoral, eu particularmente acho que existe sim a preocupação com a eleição, mas os fatos são extremamente graves, eles têm que ser apurados, e o espaço ideal para que haja essa apuração era uma CPI que, como vimos, por exemplo, na CPI da Covid, gera um engajamento nacional e gera uma participação na revisão do que o Executivo faz. Eu acho que, especialmente o governo Bolsonaro, que foi eleito numa onda contrária ao que foi visto e foi discutido nos governos petistas, tem total interesse no esclarecimento dos fatos que foram imputados ao Milton Ribeiro, que são muito graves. Mas em ano pré-eleitoral, né, tudo complica. Alessandra, com você, querido. Em ano não, faltando meses. Faltam 100 dias. Faltando 100 dias. Faltando meses. 90 dias, na verdade. Obviamente, essa CPI, ela é totalmente política, certo? A gente estava até falando do Randolph aqui, que carinhosamente no meu canal, eu chamo ele de Randolph, porque ele parece um personagem de Game of Thrones, que ele é da casa Redes, entendeu? É lógico que é eleitoreira, é lógico que é política, é lógico que eles estão fazendo isso para tentar desestabilizar o governo, é lógico que parte do governo não vai querer essa CPI, mas eu acho que nesse ponto o governo deveria ser o primeiro a querer essa CPI, por um motivo muito simples. O próprio Bolsonaro está do lado do Milton Ribeiro, o próprio motivo
a criação dessa CPI é muito fraco. Para o Bolsonaro vai ser só alegria. Não lembram da CPI do Covid que a gente pensou, nossa, agora é a hora, agora a casa cai. Vai falar para mim que não, você bolsonarista que tá aí do outro lado. Não ficou nem com a pulguinha atrás da orelha. No primeiro episódio desse Game of Thrones, onde Randolph começou a falar, você mesmo já falou, cara, isso daqui vai ser uma tremenda palhaçada. Foi o melhor Zorra Total do ano passado. Foi bizarro. Entendeu? Foi bizarro. Desde a instauração. Tudo foi errado. E agora vai ser de novo. Falando nisso, todo esse assunto gira em torno de eleição, né? Esse ano, quando tem eleição, é assim, não tem jeito, a imprensa, todo mundo falando. E um assunto muito importante que já era ventilado há muito tempo é quem Bolsonaro iria escolher para ser seu vice. E Bolsonaro, quem eu conheço uma pessoa que é próxima, ele falou para mim assim, ele não vai mudar de ideia, Carla, vai ser o Braga Neto, e foi o Braga Neto, que é um general, ex-ministro da Defesa, já tinha deixado o cargo para poder concorrer a vice. Desde abril, Bolsonaro tinha falado que ele tinha 90% de chance de ser seu vice e foi escolhido. Eu, Carla, pessoalmente, não achei uma boa opção. Achei que uma mulher, a Tereza Cristina... A Tereza Cristina? Não. Mourão e Bolsonaro, desde o começo, foi água e óleo, né? Um desmentiu o outro, era terrível aquilo. E o Mourão também falou que nem ficou chateado. Mas a Tereza Cristina é uma mulher, tá indo muito bem no Ministério da Agricultura, tem um bom trânsito no Congresso, tem um bom trânsito com empresários do Brasil todo, de agronegócio. Daria uma feminilidade a mais, enfim, mas Bolsonaro é Bolsonaro, ele não muda. Escolheu um general como vice em sua primeira candidatura, escolheu agora na segunda também. Carla, vou subir com você para o telão. O que você achou da escolha do general Braga Neto? Bom, eu particularmente entendo que o presidente Bolsonaro, ele optou pelo Braga Neto não somente por uma relação de confiança que ele tem já de muito tempo. Eu acho que no fundo, e essa é uma opinião muito pessoal minha, que em relação a Tereza Cristina, que é maravilhosa, uma excelente ministra, eu acho que elevou o agronegócio para além do Brasil, né? Ou seja, passou a ser transnacional. Mas eu creio que o Bolsonaro pensa em colocá-la no Senado, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Talvez ela teria mais condições de entrar no Senado do que propriamente o Braga Neto. Agora, Carla, se você me permite só fazer um complemento em relação ao que nós estávamos discutindo antes, que eu acabei não falando, eu acho importante só essa colocação, claro. Até por conta do que o Negão e o Gianotti falaram. A CPI, como você mesma falou, ela envolve um custo muito alto para o Estado, ou seja, é muito oneroso para o Estado. E nós temos, ao mesmo tempo e concomitantemente, a instauração de um inquérito policial que está sendo já apurado, está em investigação e ouvindo as pessoas. Então, da mesma maneira que houve aí o advento da CPI na Constituição Federal, justamente para evitar ou para apurar essas questões de ações praticadas pelo governo, pelo executivo, eu entendo que, principalmente no ano eleitoral, nós deveríamos, até depois de uma pandemia, nós deveríamos nos conter um pouco em relação a esses custos, porque tem muita gente aí passando grandes dificuldades. Então, era só isso que eu queria complementar, porque eu acho que acaba sendo a mesma coisa, até porque uma CPI, por mais que ela chegue a alguma conclusão, ela vai ter que passar necessariamente pela autoridade judiciária para poder ter qualquer tipo de resultado. Então, acho que era só o que eu gostaria de falar, ou seja, o que eu quero, na verdade, trazer aqui para que todos nós façamos uma reflexão a respeito, tá? Luca. A escolha do Braga Neto é muito interessante, politicamente dizendo, porque, historicamente, o vice-presidente tem uma função de apoio político para o presidente no momento eleitoral. Ou seja, eles são um instrumento para alavancar, né? Complementar, figuras complementares. A base que seria naturalmente propensa a votar no candidato à presidência. Veja a situação da Dilma, veja a situação do Lula, veja a situação do Fernando Henrique Cardoso. O que o Bolsonaro fez nesse momento foi escolher, na verdade, apostar mais no eleitorado que ele tem do que tentar conquistar um outro eleitorado. Se isso é uma boa política para a campanha, me parece que não. Mas para quem já vota no Bolsonaro, foi uma confirmação de que ele vai seguir na linha que ele sempre seguiu e seguindo a pauta de costumes que ele sempre adotou. O Centrão não curtiu muito, né, Alessandro Negão? Não gostaram.
Centrão não gostou exatamente por esse motivo que o Luca acabou de falar. Normalmente... Mas eu ouvi falar, Negão, antes de você começar a responder, o seguinte: o Bolsonaro tem um certo medo de quem é seu vice. Quem tem um trânsito muito bom no Congresso, parece que ele não gosta muito. Quem fala isso é o pessoal anti-horário. O pessoal anti-horário que fala isso. Eu não concordo. Queria saber qual é a sua anti-horário, é ótimo. Pra quem não sabe, o pessoal anti-horário é o de esquerda, que gira pro lado esquerdo. Eu gosto de falar o pessoal anti-horário. O pessoal anti-horário não só fala isso. Fala que também o Bolsonaro tem medo de ser deposto, e a partir do momento que ele coloca um vice que é do Exército, ninguém vai querer que ele saia. É muito estranho isso, porque estão pedindo a cabeça do Bolsonaro desde o primeiro dia dele no governo. E outra, quem assumiria seria o general Mourão. Muita gente também fala assim que o Bolsonaro não quer acenar para o público feminino, por isso ele não escolheu, ele não se importa, quer dizer, com o público feminino, por isso ele não escolheu Tereza Cristina. A Tereza Cristina, ela é tipo o Tarcísio. É aquela ministra que nem o pessoal anti-horário ataca. Porque o trabalho dela é tão bom, que ninguém nem discute. Então vamos pegar outro ali pra gente poder falar dela. É assim que eles pensam, entendeu? Eu já acredito em outra coisa. Eu acredito que o Bolsonaro escolheu o Braga Neto simplesmente porque ele é um militar. Simplesmente porque ele tá ali lado a lado. Quem tem medo quem tem esses problemas assim com militar, quem tem problema com polícia, é o pessoal anti-horário. O cidadão de bem, ele não tem problema nenhum em ser um general. Anti-horário. Ele não tem problema. Chega em qualquer cara mais velho, chega em qualquer pessoa honesta e fala assim, amigão, você tem algum problema com a polícia? Você tem algum problema com o militar? Não tem. Então ele vai botar muito mais fé num vice que seja ali já do lado dele e não aquele vice de conchavo, como o próprio Lula fez de peito aberto. O Lula se aliou ao Alckmin. Bizarro. O pessoal anti-horário odeia o Alckmin. O pessoal mais extremista, de extrema esquerda, então, xinga o Alckmin de muitos nomes que estão engolindo o Alckmin a seco. Entendeu? E o Lula fala, não, eu chamei o Alckmin para trazer um pessoal de centro, para isso e aquilo. Pode ser que lá dentro do Congresso isso faça sentido. Entendeu? Mas para a população, não. Para a população fica esquisito. Fica assim, como assim, Lula? Até outro dia o cara era teu adversário, todo mundo falava mal dele, era isso e era aquilo, e agora vocês estão de mãozinha dadas cantando, tá ligado? Ciranda, cirandinha, né? Ciranda. Hoje o Alessandro Negão está inspirado. Hoje você é a grande revelação do Linha de Frente. A verdade é essa que o Negão falou. Bolsonaro quer que Tereza Cristina, ministra, saia como senadora. É importante nós termos bons senadores. Então ela deve vir como senadora, a Damares também, e assim vai formando uma força maior no Senado, que é muito importante. Na minha opinião, eu gostaria mais da Tereza como vice, mas eu tenho uma boa notícia, pelo menos foi confirmada uma presidente mulher para a presidência da Caixa Econômica, né? A Daniela Marques, que trabalhava com o ministro Paulo Guedes, considerada braço direito dele, e assumiu no lugar aí do Pedro Guimarães como nova presidente da Caixa Econômica. Eu acho importante termos forças femininas até para balancear e equilibrar aí os poderes, né? A mulher tem tanta importância no Brasil, enfim, na sociedade. Agora eu vou pro Guilherme. Guilherme, eu não falei com você ainda, né? O que você achou de Braga Neto? É o Bolsonaro sendo o Bolsonaro. Ele gosta de um militar por perto, né? Então, o que a Constituição Federal diz sobre o vice-presidente? Eu não sei se os nossos telespectadores em casa sabem disso. Diz duas coisas. Primeiro, o vice-presidente substitui o presidente quando o presidente estiver ausente ou se o cargo ficar vago. Algo aqui que o Negão lembrou. O vice-presidente pode ficar no lugar do presidente. Ou, então, ele cumpre as missões que o presidente lhe designar. Ou seja, aquilo que o presidente, como chefe do Poder Executivo, entender que o vice-presidente deve cumprir como agenda de plano de governo, de política de governo, o vice-presidente desempenhará. Então, nós assistimos nesses últimos anos um vice-presidente Mourão, que é uma pessoa mais moderada, muito isolado no governo. Aqui mesmo disseram que eles eram água e vinho. E o Bolsonaro traz agora um general que é bem de direita e bem radical como ele. Então ele está muito confortável com essa figura. Ele escolheu alguém. Mas, Guilherme, que soma. Não, pera um pouquinho, agora deixa eu acabar de falar, que você falou bastante. Água e óleo. Então, aí o que acontece? Ele traz alguém que é bastante confortável para ele. E ele fez esse movimento nos últimos anos. Esse é o primeiro governo, desde a redemocratização, que se nós considerarmos os cargos de confiança em relação à administração direta
e descentralizada da União, se nós considerarmos 14 mil cargos de confiança, que é o que o Executivo pode preencher, quase 3 mil cargos são ocupados por militares da ativa e da inativa. Isso dá 14%. E majoritariamente por pessoas que vieram do Exército. Engraçado que a Marinha e a Aeronáutica ficaram um pouco alijadas desse movimento. Então isso fala muito sobre o Bolsonaro. Ele gosta do Exército e de trazer o Exército para perto. Eu quero lembrar a todos que as Forças Armadas, elas são diferentes da Polícia Militar. As Forças Armadas são instituições de Estado, né? E quando elas são chamadas assim a participar de um governo, elas passam a praticar política de Estado e continuam sendo instituições de Estado. Então, às vezes, se a gente tem alguma impressão de que isto pode apoiar este governo, ou o próximo, ou o seguinte, e é por isso que, eventualmente, o presidente Bolsonaro traz vices militares, não sei se exatamente as forças de Estado, né, porque elas são instituições de Estado, acompanham exatamente esse movimento. É o anti-horário dentro de você falando? Eu não entendi. Não, na verdade, é o anti-horário dentro de você. Na verdade, é uma análise que é a seguinte. Sair. É uma análise que é a seguinte, que está presente na preocupação de muitas pessoas. Por que tanto militar ocupando cargos civis? 14%? Nós nunca tivemos isso na história recente. Mas qual é o problema? Mas nós temos gente que está preparada. Você não pode dizer que rigor nós não Eu temos... prefiro militares do que pessoas acusadas de roubo. Teve a algum rigor, problema Carla, com esses nós não militares? temos... Que pessoas julgadas, A rigor nós não temos presas, problemas... A rigor nós não temos acusadas problema... de corrupção, de roubo. Ô, Carla, nós não temos problema nenhum com isso, mas é um dado objetivo. E qual é o problema? E que revela exatamente como o Bolsonaro trabalha. E qual é o problema? Você tá querendo? Eu não entendi se Ele você é está criticando ou elogiando. Eu estou fazendo uma constatação, na Você está verdade. elogiando. O Lula chama os amigos Você dele só não consegue de dizer, você não consegue sindicatos, admitir. e o Bolsonaro chama os amigos dele, militares. A Carla tá querendo falar? Carlinha, com você antes de eu chamar o intervalo. Não, é que eu e o Guilherme, às vezes, a gente se choca um pouco nas opiniões, mas em relação ao que ele está dizendo, em primeiro lugar, eu entendo, e aqui, sem querer ser anti-horário ou horário, né, tentando colocar uma situação bem imparcial. Primeiro que essas pessoas que estão no governo do Exército, eles são praticamente todos da reserva, né? Então, na verdade... Desses 3 mil, Carla, apenas 500 são inativos. Desses 3 mil que eu mencionei, apenas 500 são inativos. O pessoal anti-horário sabe mais do que a gente. Eles estudam direitinho. Você estava me dizendo que 14%, você estava nos dizendo que 14% são do Exército. Na verdade, quem está no governo, quem está em exercício, está compondo o governo, são apenas 14% do Exército. Eu, particularmente, entendo que, se nós formos analisar, e sem querer fazer qualquer demérito em relação a qualquer pessoa, as pessoas que são treinadas pelo Exército, que foram, na verdade, educadas e se formaram pelo Exército, são pessoas extremamente qualificadas. Capazes, sim. Tanto é que eles fazem parte, sim, como você mesmo falou, do Estado, né? De Estado, são as Forças Armadas que acabam, na verdade, representando o Estado em relação a isso tudo. Então, eu particularmente acho que se a pessoa tem qualificação para poder ocupar o cargo que for, e aliado ao que a Carla disse também, que pode colocar as pessoas às quais ele confia, eu acho que isso é plenamente legítimo. Mas o Guilherme não quer admitir, mas ele gosta do governo Bolsonaro. É o quê? Ele gosta. Ele não fez uma crítica. Ele elogiou, só que ele não quer. É engraçado. E é por isso que eu gosto desse programa. Porque aqui a gente discorda, mas a gente se respeita, a gente se entende, porque é assim que tem que ser. Cada um tem uma posição, cada um expõe e a gente se respeita. Quem quer falar mais? O Guilherme? Não, é engraçado. Luca também quer. Mas deixa eu só complementar antes de passar para o Luca. É engraçado porque eu trouxe aqui dados para nós termos uma reflexão e todo mundo ficou bastante incomodado com isso. Porque, de fato, é a primeira vez que nós temos uma presença de militares tão significativa no Poder Executivo. Agora, eu não fiz nenhum juízo de valor se eles são competentes ou se são incompetentes. Eu fiz uma análise de valor, então, atrelada a algo que me parece caracteriza o Bolsonaro. Ele gosta de ter um militar por perto, ele confia nos militares, ele traz para participar do governo dele, e inclusive mais do Exército do que da Aeronáutica e
Da Marinha. E da Marinha. O seu tom de voz parece crítica, mas suas palavras são de elogio. Eu não estou fazendo Negão não viaja. Eu também não estou fazendo crítica. O seu tom de voz. Ao invés de você que faz um elogio descarado, eu pretendo aqui fazer uma coisa que é mais deixar o telespectador em casa, ele formar a convicção dele. Eu não quero convencê-lo de que o governo Bolsonaro é a solução do país. E nem quero convencê-lo de que é a tragédia do país. Eu só quero que ele tenha informação. Posso só te falar uma coisa, então? Já vamos falar de informação? Ele foi eleito. Claro. Mais da metade da população brasileira. E muitas dessas pessoas que votaram nele viveram a época do governo militar, fizeram questão de ir às urnas para votar nele, ou seja, alguma coisa de boa teve. Então a gente tem que respeitar o que a população está buscando e querendo. 14 mil é pouco. Exatamente. Não são 14 Exatamente, mil. Porque não são 14 mil, cada são um 3. tem uma opinião. Desculpa, 3 mil é. Luca. 3 dos 14. Eu 3 dos 14. tenho até experiência familiar com perseguição durante a ditadura, então tenho uma opinião um pouco enviesada sobre esse ponto. Mas eu só queria perguntar para vocês, que eu fui muito curioso, vocês não acham preocupante essa aproximação dos militares como instituição de Estado a um governo específico, eles ficarem misturados com uma política? Porque não dá para dizer, isso é uma coisa que eu ouço, que esses cargos são puramente técnicos. Não existe, principalmente na administração, em cargos de confiança, que são decisões neutras que não participam de uma formação de pauta política. Principalmente os cargos que foram ocupados, por exemplo, na presidência de estatais. Tem uma política de governo e os militares, inclusive militares da ativa, estão sendo envolvidos nessa política de governo. Vocês não acham que isso gera algum tipo de problema eventual? Não acho. Posso responder? Você quer responder? Pode. Eu respondo. No meu caso, a minha relação com militares é simples. Meu pai nunca foi militar, não tenho nenhum parente na família que foi do Exército, mas meu pai sempre fala que o período em que o Exército estava foi o melhor período do Brasil. Eu cresci ouvindo isso. Cresci ouvindo meu pai dizer que morreria e não veria o Brasil na mão dos militares. Para o meu pai, o Bolsonaro é um militar de meia tigela, porque ele não é do jeito que ele queria. Entendeu? Para o meu pai não é. O meu raciocínio, já que não vivi esse tempo dos militares, é simples. Eu quero alguém que coloque as pessoas que ele confia e que essas pessoas não roubem. É simples assim. Eu vivi 16 anos ligando a televisão, 16 anos ligando a televisão e todo dia, escândalo de corrupção, não sei o que, não sei o que lá. Você descia do ônibus, passava em frente a uma banca de jornal e todos os jornais estampavam. Escândalo de corrupção, mensalão, isso e aquilo. Como a própria Carla trouxe aqui, colocou gente de sindicato, colocou gente que era próxima, cada um vai colocar gente que é próxima a ele. Eu não tenho problema nenhum com o Verde Oliva estar lá, seja da reserva, seja que ainda esteja trabalhando. O meu problema é, estão fazendo um bom trabalho, não estão fazendo besteira, porque aqui no Brasil é assim, se você não fizer besteira já é meio caminho andado, porque a gente já passou por um tempo em que era só fazer besteira. Hoje a gente está no ponto de não faça besteira e faça o seu trabalho, entendeu? Quase 4 anos de governo, eu senti isso no comentário do Guilherme. Eu vou continuar provocando ele. Essa coisa da ditadura, ela é muito, né? Tem gente que diz que não houve ditadura, que na verdade os comunistas queriam trazer a ditadura do comunismo ao poder. Exato. Enfim, então o que é ditadura? É a ditadura comunista ou é a ditadura do exército? Vazou um áudio nosso. Carla, fala, Carlinha. Se nós fizermos só uma análise comparativa em relação a essa questão que o Luca falou, se nós não nos preocupamos em termos tantos pessoas, tantos comandantes, enfim, tantas pessoas que estão no governo do Exército, seria a mesma coisa que nós estivemos também preocupados na época que o Lula esteve, que também teve coisas boas no governo dele, mas nós estivemos também preocupados em relação a que se implementasse o comunismo no país. Eu acho que a mesma comparação que se faz. Eu não creio que haverá um golpe nem de um lado nem de outro. Eu, particularmente, não creio nessa situação. Eu acho que as nossas instituições são fortes e devem ser respeitadas. Eu espero que sim, Carla, é o que todos nós esperamos. Eu espero que sim. E a gente volta com o assunto do ICMS. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que vai baixar o ICMS sobre a gasolina de 25% para 18%. É uma novela, né, Negão? A gente já falou tantas vezes sobre isso aqui. Com a medida, o Estado espera reduzir o preço da gasolina na bomba em 48 centavos por litro, que já faz bastante diferença. Nas redes sociais, Garcia disse que o ICMS nunca foi o vilão do combustível e cobrou que a Petrobras faça a sua parte. Vamos falar a verdade, todo mundo tem que fazer a sua parte. O ICMS é altíssimo. 25% aqui em São Paulo. Altíssimo em São Paulo. Petrobras também com lucros altíssimos e não baixa o valor da gasolina.
que vocês acham? Os estados devem seguir cortando o ICMS ou não? Guilherme ou Luca? Pode ir, Luca. Guilherme. Bom, olha, eu acho... Essa discussão é muito complexa, na verdade, porque o Estado tem que pagar conta, ele precisa arrecadar dinheiro de alguma fonte. E, especialmente os estados, dependem fundamentalmente do ICMS para funcionar e para prestar serviço público. O ICMS representa 90% da arrecadação dos estados e, desses 90%, 30% envolvem petróleo. Ou seja, cortar essa margem sem nenhuma explicação, sem nenhuma contraprestação, de fato é uma coisa inviável. Tanto que o governador do Rio Grande do Sul já se manifestou, por exemplo, dizendo que não pode, e 11 outros estados já foram ao Supremo discutir essa questão. Tanto que no projeto de lei que determinava esse limite, a União ia compensar essa redução na arrecadação. E no final, no último momento, no apagar das luzes, Bolsonaro vetou essa compensação. Ou seja, os estados, eles devem reduzir a carga tributária nessa situação, mas eles precisam ter alguma forma de viabilizar isso. É fato que a Petrobras, que o preço da gasolina é muito alto, é fato que a Petrobras é controlada pela União e ela pode determinar a política econômica dentro de alguns limites, porque decidiram desenhar assim, mas também a gente não pode jogar tudo nas costas dos estados achando que eles podem brincar com a alíquota do tributo como se fosse algo variável a cada governo. Você precisa prestar o serviço público. Sim, a gente queria ver mais isso, né? Eu não vejo tanto esse dinheiro aplicado. Eu entrei no site do governo para tentar ver para onde vai o dinheiro do ICMS e as abas onde tinha ali os relatórios não abria de jeito nenhum. Vou tentar de novo. A internet. A internet devia estar ruim. Olha, eu vou te falar um negócio. Bolsonaro disse que ia perdoar a dívida de São Paulo por 2 anos, enfim, a gente vai ver. É uma novela sem fim. Negão, qual a sua opinião? Primeiro, ele está sendo obrigado a baixar, ele não está fazendo um favor. Segundo, 25%. Eu entendo que o Luca fala assim, não, mas o Estado precisa arrecadar. O Estado arrecada de todo jeito, meu amigo. Você paga imposto em tudo. Ó, essa caneta aqui tem imposto, esse papel tem imposto, essa mesa tem imposto, essa camisa que eu estou usando tem imposto, o microfone tem imposto. Se eu cortar o cabelo no barbeiro, de alguma forma eu vou pagar um imposto. E não tem escolha. Agora eu pergunto para você aí de casa, tá valendo? Tá legal para você a educação dos seus filhos na escola? Tá legal para você as estradas, a sua rua? Tá da hora? Sua segurança, você se sente seguro? Você tem coragem de conversar com o seu Android aí na rua? Não vou nem falar o iPhone. Você tem coragem de conversar com o seu Android na rua? É isso. A Petrobras, certo? Tá botando todo o lucro pros seus acionistas e dane-se você aí de casa. Não se preocupam nem um pouco. Ela tem a sua função social, né? Assim que fala, ela tem a sua função social, mas claro ela não está nem aí para a sua função social. Mas 50% é a ação do governo. Exato. Quem é o maior acionista? O governo. E quem determina a política econômica? Não é o governo, é o conselho diretor. É o conselho diretor. Ele compõe a maior parte do conselho diretor. Não, claro que não. Sim, do conselho de Mas ele não pode senão chegar... ele já tinha baixado, ele não pode chegar e determinar. Claro, mas porque escolheram fazer dessa forma. Eu não sou nem tão... Muita gente fala assim, tem que privatizar. A Petrobras praticamente é privatizada. Eu sou a favor de abrir o mercado. Para mim, eu vejo a Petrobras como eu vejo os Correios. Entendeu? Abre o mercado, deixa qualquer um poder fazer o que hoje, entre aspas, já está um pouco acontecendo, mas abre a coisa, entendeu? E deixa outras empresas... Abre a concorrência. Né? Exatamente, Carla, obrigado. Abre a concorrência. Mas as empresas estatais, elas incham muito o valor que a gente paga de funcionário, cabide de emprego, não dá lucro, é melhor privatizar mesmo, não tem jeito. Carla quer falar, Carlinha? Sim, quero. Bom, em relação à Petrobras, eu entendo que a questão da concorrência é extremamente importante, como vocês falaram, né, de abrir o mercado. Eu acho que deve ter mais concorrência, sim, para que haja uma paridade de armas e quem acaba sendo beneficiado sempre é o consumidor. Agora, em relação também à política de preços da Petrobras, a gente também tem que entender que a política também vem de fora, né? E eles acabam se equiparando, ou seja, mas não tem aí uma solução que resolva todo e qualquer tipo de imbróglio que a gente vem vivendo. Agora, em relação a essa questão do ICMS, eu até entendo quando se fala que isso é mexer de maneira objetiva e direta na arrecadação do Estado. E também sei que parte da arrecadação do Estado vai para os municípios, vai para o Fundeb. A gente sabe que, de fato, parte disso
vai para outros locais e que dependem desses recursos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui diante de uma situação atípica. Nós não estamos vivendo um momento normal, se é que a gente pode dizer dessa maneira. E isso não é uma questão brasileira, é uma questão mundial. Nós temos não somente o que aconteceu com a pandemia, mas nós temos agora a guerra da Rússia, na Ucrânia. Enfim, a situação não está fácil para absolutamente ninguém. E quando é dito que o presidente ele reduz a questão da carga, em primeiro lugar, ele não está obrigando, é facultativo, a própria lei complementar diz isso, ele não obriga isso. O que ele obriga é que os valores, a alíquota não pode ser maior do que aquela já aplicada em relação ao momento da publicação dessa lei. Então, é facultativo, portanto, ao governador, tanto é que nós temos 11 governadores e o Distrito Federal que já entraram com uma ação de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, justamente para analisar esse ponto da constitucionalidade ou não, mas o fato é que, tirando toda essa questão técnica jurídica, nós não estamos num momento normal, a população está sofrendo de fato, e isso é inquestionável, não dá para dizer que não. Pois é, Carla, mas independente de tudo isso, os preços da Petrobras já são altos demais. 92% do que a gente produz de gasolina é feito aqui no Brasil, e o preço é cobrado em dólar. Não tem necessidade, só 8% do material para fazer o refino é que é importado. Não precisa ter a paridade com o mercado internacional, que aumenta muito o nosso preço. Fora isso, o ICMS é altíssimo. Nos Estados Unidos, o ICMS sobre combustível é de 6%. Nos estados chega a 25%. A arrecadação para saúde e educação, aonde que a gente não vê isso ser feito? Então tem que baixar o valor na Petrobras e tem que baixar o valor nos estados para sempre. Não é só agora em época de crise. E tem que rever essa política de paridade de preços internacional, porque aumenta demais o nosso custo. Outra coisa, eu tenho aqui os dados, meus amigos, que eu peguei para vocês antes da gente vir para cá. Você estava falando, Lucas, 50,5% da empresa é da União, ou seja, é do Brasil, é Estado. O Bolsonaro já falou que preferia não ter a Petrobras, que ela é só dor de cabeça, que ele abre mão de metade do lucro para poder baixar o valor, a gasolina, ou seja, né, enfim. Investidores não brasileiros são 36,69%, ou seja, investidores estrangeiros, e 12,81% investidores brasileiros, que têm partes de ações na Bolsa, né? Que a quase metade da empresa é vendida na Bolsa de Valores. Guilherme, você quer falar? Quero, porque eu acho que você colocou oportunamente, Carla, alguns pingos nos is aí. Né? Dos 44 bilhões de reais que a Petrobras distribuiu de lucro para os seus acionistas, portanto, 22 bilhões de reais foram para o Caixa do Tesouro Nacional, ou para o governo federal. É muito dinheiro. Então, tá certo repensar também na perspectiva da Petrobras, até porque 40% de todos os custos da Petrobras de produção de petróleo e derivados no Brasil são custos nacionais. Então, como nós dissemos, inclusive num outro programa aqui, esta questão desta política com a paridade no mercado internacional é um equívoco. Pode ser revista, né? Nós temos agora um novo presidente que está sendo confirmado, que é o Caio Paes de Andrade, que é um homem do mercado financeiro, ainda que ele não tenha muita experiência no campo da política energética, talvez ele possa vir apresentar essa visão, que de curto e médio prazo possa ter alguma influência na política do preço interno. Isso é parte do problema, como você colocou. A outra parte também recai sobre os estados, mas como o Luca aqui também disse, os estados dependem basicamente do ICMS para poder dar cabo de todas as suas políticas. Porque como é que nós estamos organizados em termos tributários no Brasil? Muitos impostos estão concentrados na União, os estados basicamente têm o ICMS e os municípios praticamente têm o IPTU. A União Federal é obrigada a ter uma série de repasses de recursos voluntários para os estados e municípios, e os estados também, recursos voluntários são repassados para os municípios. Os municípios são os que mais têm pires na mão. São 5.570 municípios no Brasil que são, na sua grande maioria, deficitários. A conta nunca fecha. Então, eles basicamente dependem da União Federal para receberem uma ambulância, para terem uma escola construída, né, para terem serviços básicos mínimos funcionando. Então, essa questão que vai na ponta da bomba, né, influenciar diretamente a economia, porque como nós somos um país de matriz viária, né, rodoviária,
toda a economia acaba sendo muito impactada por aumentos no preço do petróleo. Então, evidentemente, o seu estado de São Paulo, que concentra ainda quase 50% de toda a riqueza que é produzida no Brasil, ele tem uma arrecadação de ICMS que é mais pujante que em outros estados. Né? Porque ele tem uma produção industrial ainda muito relevante e também de serviços, e também de circulação de mercadorias e serviços, que permite que ele tenha uma arrecadação que é mais significativa que todos os outros estados do Brasil em conjunto. Então aqui foi possível reduzir neste momento o ICMS. Talvez seja muito comprometedor a médio e longo prazo. Então o que isto significa? Significa que é urgente, né, retomar a discussão sobre reforma tributária de uma forma que o federalismo cooperativo seja discutido. Totalmente. Como que a União, os estados e os municípios podem, de uma forma que privilegie a economia, beneficiar as arrecadações, um estado mais estratégico e, ao mesmo tempo, permitir que as unidades federativas, ou seja, União, estados e municípios, deem conta dos seus investimentos. Concordo. O cobertor é curto, Guilherme, como nós sabemos, concordo. mas é preciso ter mais inteligência nisso. Tem que ter reforma em tudo. Reforma da Previdência, reforma do Judiciário, reforma política, reforma tributária. A gente paga imposto de mais, recebe de menos. Mas Carla, nós vamos ter que eleger algumas prioridades. Tudo vai para o Supremo Tribunal Federal. Se eu brigar com você, eu vou lá procurar o Supremo Tribunal Federal. Mas nós vamos ter que ter algumas prioridades, tá certo? Todas as reformas ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir fazer. Não consegue fazer uma. Então, qual é a reforma? A reforma trabalhista foi feita, o Lula já falou que quer desfazer. Qual é a reforma que nós vamos priorizar nesse instante para cobrar dos nossos representantes? Porque é a que mais impacta em termos econômicos. Em ano eleitoral? Não, mas veja, nós vamos eleger agora... Não consegue votar nada no Congresso. Então, só CPI vai. Mas, Carla, agora não vai rolar mesmo reforma, mas nós vamos eleger... Você tem batido nessa tecla. Nós vamos escolher representantes agora. Deputados federais, estaduais e um senador por estado. Escolha bem. Tá certo? E vamos escolher um presidente ou uma presidente da República. O que acontece? Quais são as propostas desses cidadãos neste campo? Essa é uma pauta que tem que estar, porque isso vai influenciar na questão da educação, na questão da saúde, na questão de infraestrutura, para todo o país se desenvolver. Ou seja, para o próximo ano, tem que ter isto na discussão. Sim. Essa que é a verdade. Vamos mudar de assunto, mas continuar um pouquinho. O Negão tá calado há muito tempo. Eu não gosto de ver o Negão calado. Vou te chamar. Porque eu concordo completamente com ele. Eu concordei com o Guilherme, milagre. Que está em primeiro lugar. E o pior é que mataram, né? Quando virou tributária Isso é uma coisa que há 8 anos tenta se fazer, sempre dá errado. Mas sabe por que mataram? Porque a União Federal é a que mais vai perder receita em qualquer reforma tributária. Com certeza. Porque ela não está presente em estados e municípios. Nesses locais é onde deve ter a principal decisão de como os recursos serão investidos. Sabe como muda a União concentra tudo e é a partir dela que tem que distribuir. Sabe como muda isso? E aí é que tem as maiores chances de corrupção. Porque Exato. As verbas têm que sair de Brasília e passar por vários canais. Então, por que nós não fazemos uma reforma tributária para que a principal arrecadação esteja nos estados e nos municípios? O ex-governador Montoro costumava dizer o seguinte: as pessoas vivem nos municípios, nas cidades. É ali que as pessoas têm que participar e decidir quais são as suas prioridades. É justamente a unidade da federação, o município, onde não se decide nada, é onde não tem dinheiro. Fica tudo dependendo dos estados e da União Federal. Pela primeira vez na fila, eu lógica invertida. Com você. Tá vendo? Você também, Negão? Por isso que eu não falei nada. Deixa ele falar, deixa ele falar. Eu também acho que deveria ser mais federalizado, os estados terem mais poder de decisão, como é nos Estados Unidos, ser um pouco mais descentralizado, isso diminuiria a corrupção. E o jeito de melhorar também tudo isso que o Guilherme falou, para não sumir muito dinheiro em Brasília, é mudar os deputados federais que estão lá. Exato. Bora oxigenar, mudar. Vamos lá, então. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai aumentar o Auxílio Brasil de R$400 para R$600. A situação está muito difícil para as pessoas. Ele também disse que mulheres com certas condições de dificuldade, mãe solteira, desempregada, com muitos filhos, vão ganhar R$1.200 por mês. Eu, como mulher, filha de mãe solteira, eu acho isso tão interessante, essas políticas públicas para mulheres. Mas, claro, isso vai aumentar, né, os gastos em R$22 bilhões. Mas nesse momento de crise, eu acho que... Gente, olha, posso estar errada, viu? Algumas pessoas vão querer me matar, mas eu acho que no momento de crise tem que ajudar, porque a fome mata, né?
e tem que se liberar essas verbas. Será que vai estourar o teto de gastos? Muito assunto aqui. Vou começar com o Negão, que está calado há muito tempo. Graças a Deus a gente ainda tem um teto de gastos, porque se depender do outro, não vai ter mais. Vamos estourar esse teto de gastos. Eu sempre fui contra qualquer desses tipos de auxílio, eu não gosto. Eu acho que normalmente ele estava sendo muito mal distribuído, veio dar-lhe uma arrumada agora com o governo Bolsonaro, não é à toa que sobrou para poder até dar uma esticada, mas é sempre bom. E agora, nesse momento em que a gente está um pouco mais tranquilo, em que todo mundo está trabalhando de novo, em que o cara que fazia placa de vende se aluga, se não está mais lucrando tanto quanto ele lucrou na pandemia, a gente acaba até esquecendo da própria pandemia, certo? Onde governadores e prefeitos literalmente trancaram os comércios, certo? Eu não vou nem falar do trancaram as pessoas em casa, porque para ficar em casa, você decide se vai ficar em casa ou não, entendeu? Mas você não ter o direito de abrir o seu comércio, você não ter o direito de abrir a sua empresa e ao mesmo tempo ver que certas empresas foram privilegiadas, algumas puderam abrir, outras não puderam abrir, é óbvio que isso daí ia quebrar a roda do Brasil. Se fosse um mês só, provavelmente ia quebraria o Brasil por 6 meses. Mas não foi um mês, foi 1 ano, depois foi 2 anos, depois chegou perto da eleição, eles esqueceram, depois acabou a eleição, já começou na segunda-feira de novo. Isso é que é o grande problema. Isso fez tanta gente ficar desempregada, isso fez tanta gente não conseguir pagar o seu aluguel, isso fez tanta gente ter que vender sua casa, seu carro, essa humilhação que nós brasileiros passamos. Eu entendo que era um momento difícil, era um momento em que a gente tinha que tomar todos os cuidados possíveis, mas a roda não pode girar. Uma hora essa conta ia chegar. Como eu disse, se tivesse parado só um mês, o Brasil já ia quebrar pelos próximos 6 meses. E no nosso caso não foi bem assim. Agora não tem boi. Tem que dar essa... E hoje muita gente está falando assim, pô, mas 400 conto, 600 conto, você não paga nada. E não paga mesmo. Se você mora aí, você... patroa, 2 filhos, 600 conto não é a compra da sua casa. Entendeu? A compra do mês que você faz vai custar quase R$1.000, sem contar a bolacha e o Danone. Entendeu? A gente tá falando só do básico, certo? Sem contar, eu não comia Danone na minha infância. Não tinha Danone em casa, não. Sem isso aí é chique. Tinha geleia de mocotó e olhe lá. Nossa, exato. Então, mas para muitas famílias, essa é a diferença entre o ter e o não ter. Para muitas famílias onde a mãe é mãe solo, eu prefiro chamar de mãe solteira, mãe solo, sei lá como você chama, é a diferença do vamos comer hoje ou não vamos comer hoje, entendeu? O meu problema é sempre esse, não estamos fazendo isso porque aqui é um país que está quebrado, isso aqui. Lógico, nós temos muita gente que precisa desse dinheiro, mas muita gente entrou para precisar desse dinheiro justamente porque muita gente perdeu o emprego. Carla, o que você acha, querida? Desculpa, Carla. É que senão eu vou embora. Aqui, vai, a gente gosta. Não, eu concordo com a Carla. Eu acho que justiça seja feita, o governo, de fato, está se esforçando ao máximo para poder atender a população nesse momento. Eu acho que as mulheres, principalmente, porque é a grande maioria que não tem um cônjuge, não tem um marido, não tem um companheiro que ajude, na verdade, acaba criando e tendo responsabilidade por todos os filhos de maneira praticamente só, né? Quando muito, algum filho trabalha e mesmo assim ganha, sei lá, meio salário mínimo por mês. A situação realmente não é fácil. E aqui, de novo, né? Justiça seja feita. E eu reitero, nós não estamos num momento normal. Nós não estamos aqui falando de uma situação, vamos dizer, ordinária, né, um momento normal que nós possamos, na verdade, ficar aplicando as questões que, de fato, são aplicadas quando o Estado está de maneira adequada ou de maneira dentro de uma normalidade, né? Então, eu particularmente acho que isso está muito correto. Eu acho que é um acerto do governo. Muitos estão dizendo, inclusive, que isso pode ser uma medida eleitoreira do presidente Bolsonaro, mas sendo ou não uma medida eleitoreira, e eu acho que não, porque de fato as pessoas estão passando mesmo dificuldade, justiça seja feita. Nós estamos falando de um governo que passou por 2 anos de pandemia, e assim, 4 anos, o que você faz? Nem isso, são 3 anos e meio, com 2 anos de pandemia, com todo mundo com uma grande dificuldade econômica. Ele quase não conseguiu governar, né, Carla? Foram 4 anos, esse último ano é agora, exatamente. Foram 2 de pandemia, o último com guerra e eleição, e ele, desde que foi eleito, só paulada.
Eu vou dizer, só de vê-lo, eu fico me perguntando se eu aguentaria, sabe? Eu não aguentaria. Porque é um negócio assim... Agora, isso não é um posicionamento a favor ou contra o governo, mas eu acho que há coisas muito boas, sim, como todo governo tem seus erros, tem seus acertos, como também os outros governos que nós tivemos, nem tudo foram flores, mas também nem tudo foi uma tragédia. Então, eu acho assim, nós temos que ter a plena consciência de que mudar um país, mudar a cultura de um país, mudar a economia de um país em tão pouco tempo... Eu, sinceramente, acho que isso é uma utopia. Por isso que eu acho que nós estamos até caminhando muito bem. Pelo menos há boa vontade, é isso que eu vejo. Eu só quero também complementar, Carla. Desculpa, Hã? Pode falar. Desculpa, te interrompi, pode falar. Não, independentemente dele ser ou não reeleito, eu acho que tem boa vontade. Eu sempre olho as pessoas pelo princípio da boa-fé, sabe? Eu particularmente vejo dessa maneira. Então... É isso, eu faço votos que a gente avance. Carla, eu também era assim, até ver alguns vídeos. Até ver alguns vídeos na internet, que aí eu falei, realmente essa pessoa não é tão inocente quanto acha que é. Mas, Carla, e voltando aqui para a mesa Negão também, eu estive no sertão do Nordeste e lá, Guilherme e Luca, eu pude ver o que é o Auxílio Brasil e o antigo Bolsa Família. Você vai para casas no sertão, feitas de barro, não tem emprego. E eles comem o que plantam. Quando não chovem, não tem comida, porque não tem plantação. Eu vi pessoas chorando, me dizendo que não tinham o que comer. A gente chegou de surpresa, abriu a despensa. Ai, dá vontade até de chorar. E não tinha nada, gente. Nada. E a gente foi no mercado, comprou e encheu o armário de uma pessoa no sertão. Então a gente às vezes acha, a pessoa é preguiçosa. Não, gente. O Brasil é gigante, tem lugares que não tem emprego. Não tem. Deveria-se ter uma estratégia de fomentar a economia nas cidades pequenas, fomentar a economia no sertão. Aí você daria o Auxílio Brasil junto com o curso técnico para implementar no que tem de negócio naquela região. Para a pessoa não ficar só recebendo auxílio para comer o peixe e você dar a vara. Assim você poderia mudar o país aos poucos, colocar pessoas que fossem do governo nessas cidades pequenas, nesses estados, nesses municípios, falar, olha, você vai ter o Auxílio Brasil, mas você vai ter um curso de costura, porque a gente tem uma fábrica de tecidos aqui. Olha, você vai ter o Auxílio Brasil, mas você vai aprender a lidar com pecuária, porque tem uma fazenda de bois aqui. Porque aí sim a gente começa a fazer o Brasil crescer. A gente dá o pão, mas dá a vara também política para eles pescarem. de perder o curral eleitoral. Por isso que o pessoal do Nordeste precisa votar melhor, porque eles são vítimas da fome. Quem tem fome tem pressa e geralmente não costuma raciocinar. Se tivéssemos políticos melhores, o mundo estaria bem melhor. Eu fui no Nordeste e consegui, junto com a minha igreja, furar 3 poços. Sabe quanto custa um poço? Que as pessoas não têm água lá desde que o Brasil é Brasil? Custa 10 mil reais, gente. Um poço. 10 mil. O que é 10 mil para o governo? É troco de pinga. E os deputados federais estão lá há anos, não furaram um. E eu fui lá. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? E consegui furar um poço e você vê as famílias chorando porque tem água para tomar banho, porque tem água para cozinhar. É uma vergonha os políticos desse Brasil, não todos, mas a maioria. É uma vergonha. Eu não sei como eles dormem à noite. Eu não sei. Tranquilos com o salário e tudo pago. Mas vão pro inferno. Guilherme, Luca, vão tudo pro inferno. Olha, eu fico muito feliz que isso deixou de ser um ponto de controvérsia entre esquerda e direita no Brasil, porque eu, pessoalmente, sempre fui favorável à renda mínima universal, e eu acho que o programa de assistência dessa forma já foi um tópico de extrema divergência entre os partidos, e fico feliz que isso num governo de direito tenha sido uma coisa consensada, vamos dizer assim. Mas o que me deixa muito inquieto é a contraposição entre o discurso do governo Bolsonaro, aliás, do presidente da República, e do ministro da Economia, que finge que nada aconteceu depois da pandemia, que o Brasil já se recuperou completamente, que tudo anda muito bem. E segue uma agenda extremamente liberal. Onde você viu ele falar isso? Eu não vi. Ele deu uma entrevista ontem dizendo que... aumentou ele deu uma entrevista ontem dizendo... Os números da economia são bons, que o Brasil vai crescer 3,5%, o PIB do Brasil vai crescer 3,5% nos próximos 10 anos. E que ele está muito otimista. Então, quer dizer, é isso que você está se referindo, né? Exato. Tem um descolamento entre esses discursos. Não, mas calma, 10 anos falta muito, né? Não, ele disse que nós estamos crescendo
Mas a gente está crescendo. Você viu que esse ano teve crescimento? É um milagre, né? Então. Eu acho que é o único país do mundo que teve crescimento. Então, porque mas aí todos que tá. os outros estão quebrando. O que o Luca está desenvolvendo aqui é o que isso significa, né? Só para não te interromper. Luca, vai lá. Não, mas era... Ele é o mais novo, a gente judia dele. Não, mas era exatamente isso. E o que eu tenho medo, especificamente, é que adotar esse tipo de política da forma como tem sido adotada gera, na maioria das vezes, um surto inflacionário gigantesco, que é o grande problema, talvez um dos maiores problemas que a gente imaginava ter sido superado depois do real, né? Essa inflação come e destrói a vida das pessoas no mundo inteiro. E aqui no Brasil, os níveis estão realmente muito assustadores. Então, eu não sei se tanto esse aumento de 400 para 600 é um ganho real das pessoas ou é compensar o que se perdeu, que vai se perder com a inflação. Eu vejo mais que é o que compensar o que se perdeu. Porque para pagar esses 400 ou 600 agora, como vai virar, tem dois jeitos. Um, imprimindo mais dinheiro. 2, aumentando o imposto. Todos os dois jeitos são danosos, entendeu? Porque você vai imprimir mais dinheiro, você vai aumentar a inflação. Você vai aumentar imposto, você vai também ferrar com a população, entendeu? Só que assim, é como o Luca falou, houve um tempo que houve essa briga mesmo assim, não, porque você pega o Bolsa Família e tal, e você vai... É porque assim, é difícil, às vezes, assim... É difícil, eu sempre falo isso para os meus filhos, que é assim... Imagina, eu moro aqui no centro, o que acontece? Às vezes eu sou um cara que acordo muito cedo, eu acordo 5 horas da manhã, eu abro minha torneira, não tem água, certo? Não tem água, a água chega ali, porque tá tendo racionamento aqui em São Paulo, então ela chega 5h30, 5h40. Aí eu falo pros meus filhos assim, imagina você abrir a torneira por uma semana e não ter água, imagina você abrir a torneira por 15 dias, não ter água. Imagina toda vez que você tiver que precisar lavar qualquer coisa, você ter que ir até um poço que é da comunidade. Eu sei porque eu tenho parentes que moram no Nordeste e tal, e eu já passei por isso, de quando eu era moleque, ir visitar e ir lá pegar água, e pra mim era muito estranho, porque na minha casa em São Paulo, eu abria a torneira em qualquer lugar de São Paulo. Não tem lugar aqui em que você tem que ir num poço. A mesma coisa é o dinheiro, entendeu? Por isso que eu falo que para muitas famílias, esses R$600... não paga uma compra. Então, às vezes, a gente olha assim e fala, é fácil você ter o pensamento... Mas para outras é tudo que elas têm. Isso, é fácil. É igual quando era o Bolsa Família, que era na época que tava 80 pau. Entendeu? Então, é fácil você ter esse pensamento de, caramba, 80 conto, não paga nada, você é miserê, você vai voltar... Aí você pensa, você fala, pô, cara, 80 pau para você não faz diferença nenhuma, entendeu? Mas para uma família que não tem nada... é tudo. Esses R$80 é a diferença entre comer e não comer. Porque essa senhorinha, por exemplo, que eu fui ver, ela precisava de remédio. Ela não conseguiu remédio no posto. Não estamos falando da pessoa que vai pegar 80 e vai no cinema. Estamos falando da pessoa dinheiro, exatamente. A diferença entre comer e não comer. Eu sou sempre a favor do que a Carla falou. Tipo assim, cara, beleza, você vai dar auxílio e tal... Mas vamos melhorar essa cidade, vamos tentar trazer indústrias... Políticas públicas, porque né? Existem cidades que é o seguinte, ou você trabalha para a prefeitura, ou você não trabalha, você vai para outra cidade para trabalhar. Tipo aqui, entendeu? Só que aqui pra gente, quando a gente fala eu vou para outra cidade, eu saio do centro e vou para São Caetano. Lá não, lá o cara literalmente vai... É outra realidade. Aliás, eu recomendo que todo mundo vá para o sertão conhecer o que é o Brasil. Só para trazer um argumento adicional, né? Por que isso está sendo discutido, né, no Congresso Nacional agora... E justamente porque estamos no ano de eleição. Porque nós não temos mais o decreto de emergência nacional que vigorava por conta da pandemia. Ele já não está mais em vigor. Então, para justamente implementar um auxílio desse, né, de 400 para 600 reais, ou então criar o auxílio gás, ou a Bolsa Caminhoneiro, ou coisa que o valha, o presidente Bolsonaro precisa justamente agora ter uma aprovação para esses gastos adicionais, não é? Porque senão ele pode estar incidindo... em desrespeito à lei de responsabilidade fiscal e ter justamente um problema com a criação de despesas sem receita aprovada no âmbito do orçamento anual do Congresso. É só se criar de novo uma situação de emergência, né? O que já está se pensando. Pois é, mas não parece ser viável justamente por conta das declarações do ministro Guedes justamente ontem. Por isso que nós trouxemos ela nesse contexto, porque ele disse que a economia está se recuperando, que o Brasil está atraindo investimentos, que o número de carteiras assinadas aumentou, o que é verdade, o desemprego diminuiu para patamares de 10% ou 9%. Mas em relação a um mês, né? Não, mas parece ser um movimento consistente. O problema é que essa é a desconexão. Quer dizer, enquanto alguns índices melhoram, essa situação de um certo flagelo social que ainda perdura, também por conta da pandemia, não há dúvida, mas também por conta de uma desigualdade social que tem a ver com elementos estruturantes da economia brasileira, aumentou.
né? Nós voltamos a ser o país da fome com índices de 1990. São 35 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tem gente que duvida dessa pesquisa. Mas é uma situação de vulnerabilidade social uma outra que está pressionando esses cadastros de transferência de renda. Né? Então, por isso que talvez o Congresso Nacional, de fato, venha a aprovar essa proposta de emenda para que possa haver esse auxílio emergencial para este ano. Né? Sim, esse é o problema, né? É um tapa-buraco, não tem... Exato. Isso dura até o... Não é um resolve-buraco, é um... olha, vou te Ou seja, falar. nós não estamos discutindo as questões estruturais que estão por trás disso. É o que eu sempre falo, que o Betinho falava, quem tem fome tem pressa. Claro. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela parceria, senhores. Carla, prazer conhecê-la. Adorei o seu jeito, assim, mais calminho, a gente tá precisando aqui no programa. Um beijo pra você. Até o próximo Linha de Frente. Tchau, tchau. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.